Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Virgem. E vamos lá, abrindo a vossa leitura com essa linda energia aqui das borboletas, essa carta que fala sobre transformação, alegria, beleza. Então aqui, meus queridos, estamos falando de um momento, assim como a energia das folhas aqui, de um momento de transformação, de transmutação. Assim como uma árvore que troca, renova suas folhas, depois flores, tudo mais, né? Aqui esse momento de renovação para vocês, onde as folhas, né, antigas, elas caíram e agora esse momento de renovação. Aqui essa energia de liberdade aqui para vocês, né? Renovação, liberdade, alegria, beleza, né? Então aqui essa carta falando sobre as folhas, ela fala então sobre renovação, fala sobre progresso, né? Então são áreas aí das vossas vidas, ou às vezes até a vida como um todo, que passa por esse processo, né, de renovação. E a sensação que vem aqui para mim, até por conta do alecrim, que vem aqui no centro da leitura, é exatamente essa alegria que essa fase está proporcionando, né? O senso de leveza aqui, como uma borboleta que vai, né, de flor em flor e vai ali com toda a liberdade do seu ser, fazendo o seu voo, né, vivendo o seu ciclo de vida de uma forma assim extremamente feliz. Então aqui o alecrim, ele também é uma erva muito positiva, né, nesse sentido de nós trabalharmos a alegria. Só o fato de trabalhar com a questão olfativa, né, a essência, né, os óleos essenciais e tudo mais, nossa, é uma erva realmente muito positiva nesse sentido, né? Então aqui vem para mim esse momento de renovação e uma nova fase que traz muita alegria para vocês. O alecrim também tem uma conexão com prosperidade, né? Essa carta fala também sobre lealdade, fala sobre fé. Depois, mais para frente na leitura, eu posso estar trazendo algumas práticas para vocês, tá? E aí posso falar sobre um pouquinho mais sobre a questão do alecrim, e já que ele veio aqui, né, bem no centro da vossa leitura, então práticas que vocês podem estar utilizando aí nas vossas vidas com o alecrim. Um momento aqui de progresso para vocês, tá? Então eu sei que trata-se aí de uma fase, né, de transmutação, onde coisas que estavam de repente estagnadas, estavam sem movimento, agora se renovam e isso traz muito progresso, muito avanço, possibilidade aqui de crescimento para vocês, tá bom? Uma fase de muita alegria. Que linda essa energia para você do signo de Virgem. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês e nós vamos assim, corações sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Virgem, agora com o tarô, o que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Virgem precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações. Uau, olha, confirmadíssimo aqui para mim, eu já falo para vocês, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Virgem. E vamos lá.
Aqui fica confirmado para mim também através da questão dos números, e uma energia também confirmando o aspecto da renovação, a energia do número 10, no ano que nós estamos observando exatamente essa transição do 10 para o 1, do 10 para o 1 em diversas áreas das nossas vidas. Olha que lindo, gente, o arcano maior da estrela para vocês, no fundo do deck, esse deck que tem bem essa energia da terra, né? Aqui só de cogumelos. Olha que lindo, gente. Essa carta é demais, é sensacional. E esse, o Amanita, esse cogumelo em específico, ele é considerado o rei dos cogumelos, né? Tanto é verdade quando a gente pensa em cogumelo, qual é o desenho? Exatamente esse, né? O chapéuzinho ali vermelho com as bolinhas, né? Exatamente. Então aqui tem a ver com esse aspecto de soberania, de construção de um reino aí nas vossas vidas. Olha, aqui a passagem, né? 1, 2, 3, então as fases exatamente representando aqui os ciclos da natureza, como exatamente o cair das folhas para os botõezinhos e depois novas folhas começarem a crescer, começarem, né, a brotarem, né? Então, perfeito para mim essa questão aqui do 10, depois finaliza, passa para o 1, 2, 3. Perfeito para vocês. Linda essa energia. Olha, uma frequência aqui muito positiva, também trazendo o aspecto do 6, uma energia de equilíbrio, de harmonia. Nossa, gente, perfeito, né? E aqui o rei da matéria para vocês. Então, vejam, falando sobre o aspecto de reinar soberano, né? E aqui essa energia bem forte do vermelho. Então, estamos falando de questões aí na vida material para vocês, né? Depois, mais para frente, eu vou estar falando, então, desses rubis, porque aqui essa representação do rei da matéria, do rei da riqueza, das posses, né? Aqui falando sobre o aspecto geral da energia, né? Quando a gente fala rei, dentro das cartas da corte, nós não estamos falando da pessoa em si, mas da energia que ela está vibrando, né? Então, assim, é o ápice da energia material, tá? Então, a gente vai passando ali, né, pelo pajem, pelo cavaleiro e vamos indo numa crescente. Passamos pela rainha, chegamos no rei. Então, aquela pessoa que tem o domínio das forças da matéria aqui nesse caso, né? O rei da matéria para vocês. E aqui, olha quantos rubis, tá? E aí depois mais para frente eu falo sobre esse aspecto do rubi para vocês. E a leitura, né? Ela vem com muitos pontos deste vermelho e é uma energia que nós vamos estar trabalhando mais para frente, que super vai ajudar você independentemente do momento. E principalmente aqui mostra, tá? A leitura sobre esse processo de renovação. Então eu sei que nós estamos falando de uma finalização, tá? E isso dentro desse ano é algo super positivo. Aí você pode pensar assim, poxa, Anne, mas como a finalização pode ser positiva, né? Porque esse ano, exatamente como essa estrela que vem aqui, né? Então, assim, é abençoado e é positivo. É um ano que está passando, né, está nos conduzindo por diversas transformações. Por quê? 2026 ele dá a soma 10, mas a redução é a energia do 1. Então nós vamos perceber diversas situações, diversos cenários em que vamos passar por processos de pontos finais ou de completude, né? E ao mesmo tempo a possibilidade de iniciar e trilhar novos caminhos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na vossa leitura, tá? Essa possibilidade aqui desse crescimento que vem com a energia da renovação das folhas, vem mostrando aqui para mim um momento de muita vitória, de muita realização, de coisas realmente muito positivas que estão chegando aí nas vossas vidas. E aqui dá para a gente perceber também uma energia do arcano maior do sol, né? Todas as cartas muito iluminadas, sempre com esses pontos de laranja, de amarelo aqui, né? Então tem uma energia solar aqui para vocês, o arcano maior do sol que também faz uma conexão extremamente positiva e perfeita com a energia do nosso ano de 2026, tá bom, meus queridos? Então aqui fica confirmado, né, esse período de sucesso. Após essa questão que finalizou aqui para vocês, nós estamos falando de um livro, é um livro, tá, completamente novo nas vossas vidas. Estamos falando de possibilidades, de ganhos, estamos falando de conforto na vida material. E aqui vem até essa questão da renovação como um todo, tanto na parte
da vida, né, no sentido financeiro, econômico, às vezes envolvendo casa, envolvendo poder de compra, mas também envolvendo o seu eu, né, a sua pessoa, a sua energia, a sua vitalidade, tá? Realmente é um momento aqui de muita alegria, de muito sucesso por tudo aquilo que você conseguiu, eu digo para vocês, reconstruir. É como a frequência das árvores, por exemplo, quando a gente olha elas no inverno e elas ficam ali, né, sem folha nenhuma, fica só os galhinhos. Então é aquela sensação, né, de que foi destituído, que foi tirado, né, que foi cortado, que foi podado. E agora é o momento, né, de renovação, de progresso e de crescimento como um todo, tá? Então existem coisas muito positivas acontecendo para vocês, é exatamente como esse olhar da árvore, né? Então imagina nesse momento aquela árvore com os galhos todos retorcidos, que era antes, no momento da finalização, e depois agora visualiza uma árvore, né, toda frondosa, né, com seus galhos repleto de folhas, né, que assim você nem consegue enxergar ali o outro lado. Você olha, tem uma visão assim, né, de frente, você nem vê o que está por trás. Então assim, é sobre essa fartura, sobre essa abundância, tá? Realmente muito abençoado pelo divino. A energia da estrela vem mostrando isso, né? Algo que realmente está escrito para fazer parte da história da sua vida, tá bom, meus queridos? E vem trazendo realmente aqui uma onda positiva, né? Uma fase muito positiva de coisas boas e melhores, falando sobre oportunidades, falando sobre descortinar novos horizontes também, que principalmente quando nós estamos lá embaixo, né, fica difícil da gente se conectar com o reinado que nós somos, né? Assim, a soberania que nós somos, a majestade que nós somos, né? E aqui são vocês resgatando tudo isso, tá bom, meus queridos? Então eu sei que nós estamos falando aí, até com essa energia da transformação e transmutação das borboletas, estamos falando de processos que realmente, né, chegaram ali naquele ponto final, ou às vezes fundo do poço, né? Aquelas situações, aqueles cenários em que a gente passa por momentos em que, sabe, as coisas são finalizadas, né? É ponto final mesmo, né? E dali a gente às vezes não consegue descortinar uma nova possibilidade. Tá? E aqui mostra toda uma força de vocês, e aí essa energia que vem representada aqui com a amanita, né? O amanita, que é esse cogumelo aqui, que é considerado o rei dos cogumelos, então é muito interessante porque mostra toda uma força. E é aquilo, né? Quando nós estamos naquele momento desafiador e a gente se vê lá embaixo, como eu costumo falar às vezes para vocês, né? Onde não tem mais nem o fundo do poço, né? Para baixo do fundo do poço. Então, são aqueles momentos em que a gente só tem duas opções e apenas duas opções. Ou a gente escolhe ficar por lá mesmo, né? E aí ficamos ali, fim, ponto, né? Ah, não tenho o que fazer, eu não consigo fazer nada, não sai disso. Ou eu escolho levantar a minha cabeça e olhar para o sol que nasce todos os dias e brilha, mesmo naqueles momentos de chuva, de tempestade, nublado, tá lá. Ele sempre se ergue, sempre se levanta e nos chama e nos convida. Olha, existe uma nova possibilidade, existe um novo dia. Ou assim como as estrelas, né? Então nós temos a possibilidade de resgatar essa força. Lembra daquilo que eu falei, né? É o rei aqui. É essa energia de poder e de saber da sua capacidade de reconstruir tudo. Tudo. Alguns de vocês reconstruindo tudo do zero, absoluto zero. Então, às vezes são finalizações, por exemplo, né? Se for sobre algo que envolveu uma separação, né, um divórcio, um fim de um relacionamento, então às vezes é aquela questão que nos pega, né, de uma forma muito, às vezes, despreparada, e aí aquilo vai impactar em toda uma questão financeira, né? Não é só, às vezes, a casa em si, ou a separação em si, mas vai envolver a nossa receita, a nossa renda, e vai acabar impactando, né, em tudo, de modos assim, né, de uma maneira muitas vezes abrupta. Né? Então, para alguns de vocês aqui, nós estamos falando de reconstruir tudo. E essa questão do sucesso que vem aqui, vem representando exatamente, né, não só o aspecto do poder de compra, do progresso em si, de se reinventar, de organizar a sua vida como um todo, mas também o sabor do sucesso de, poxa, eu olhei para trás, eu olho para trás agora e falo, nossa, olha o tanto que eu consegui, olha o tamanho da minha força,
né? Então são aqueles momentos em que a gente só tem assim duas opções, né? E é exatamente o 2 aqui. Então eu só tenho duas possibilidades: ou eu fico lá e não vejo solução, né? Ou eu resolvo resgatar a minha força. E entender que essa fase é uma fase, entender o que, que a vida está, né, me pedindo com esse fim, o que, que eu posso começar a partir desse agora. E são vocês reorganizando, reestruturando com muita força, com muito poder, com muita coragem, com muita sabedoria, porque um rei, ele jamais vai usar uma coroa. Isso, pelo menos, é algo que a gente pressupõe-se que seja assim, né? Nem sempre essa regra foi, né, de modo geral, né? Foi assim, valeu para tudo, né? Mas pressupõe-se que um rei, quando ele vai usar, né, o poder que está por detrás de uma coroa, né, subjacente a uma coroa, você subentende-se o quê? Subentende-se que ele tem um poder de inteligência muito grande, de estruturar e organizar todo um reino e pessoas que às vezes dependem dele. Então aqui, meus queridos, mostra exatamente a energia do pensamento sendo utilizada para planejar, para estruturar, para organizar. E aí sim a força, a energia para então fazer e acontecer, tá? Então aqui mostra vocês realmente reestruturando tudo, por mais que às vezes possa ter sido, né, desafiador, e aqui vem para mim como também uma libertação muito grande, tá? Até por conta dessa energia do alecrim que vem aqui para vocês, né? Pessoas que você pode contar, pessoas que se unem a você, que se alinhavam dentro, né, dessa energia positiva de reciprocidade, de generosidade, de amabilidade. E eu gosto muito quando vem essa carta, porque me vejo muito dentro também dessa frequência, né? A energia do 3, ela é aquela soma de forças, então me vejo muito também como aquela pessoa que contribui positivamente, que soma, que ajuda e que procura fazer da história da sua vida, né, da minha vida, eu procuro fazer algo que seja útil, né, através do meu trabalho, que possa ser útil na vida do outro, que possa somar, que possa agregar e que possa principalmente ajudar de alguma forma, com um pontinho de luz que seja, com um rubi desse, né, que chega aí no seu coração. Nossa, para mim eu já estou assim vibrando no sucesso e na vitória. Então eu gosto muito dessa carta quando vem, ela é uma confirmação muito grande da própria energia aqui, né, do equinócio tarô, que é uma frequência, né, voltada totalmente para contribuir positivamente, né, até rimou, mas é isso, tá? E juntamente aqui com essa frequência da alegria, então é para aquelas pessoas, né, virginianos e virginianas que às vezes estão lá no fundo do poço, e a mensagem chega para você justamente naquele momento de falar: vem, vem. Você vai ficar nesse momento até quando você achar que você tem que ficar. Mas saiba que você tem o poder de sair dessa situação, a hora que você quiser. Existe o momento exatamente como a borboleta. A borboleta não saiu voando durante o ciclo inteiro de vida. Ela passou pela fase de pupa, de lagarta, e ficou lá dentro do casulo. Então, às vezes, nós temos ali o processo de renovação. E isso é algo que cada um tem o direito de passar e fazer. Porque sair de uma questão de tamanho sofrimento, né, e um senso de derrota aqui muito grande que vem, que eu já vou falar por quê, porque aqui envolve traição, aqui envolve manipulação, né? Então, assim, realmente não foi uma finalização fácil, suave, tranquila, não foi. Existem desfechos que são como ciclos que se encerram. Aqui é um ciclo que se encerra, mas a forma como foi encerrado aqui não foi legal, porque a sensação é que vem com uma apunhalada pelas costas, né, e nos derruba, assim, né, de cara no chão, né. Então aqui o que vem para vocês é exatamente isso, né, o momento da restauração, exatamente como as árvores, elas não perdem a folha e já nasce outra de forma instantânea, não. Existe o tempo de ficar ali e o ciclo da natureza, os ciclos das estações que vão permitir um novo crescimento. E é exatamente isso. Saiba que se de repente a leitura chega bem naquele ponto em que você está passando pelo aquele processo de finalização, a leitura vem para te dar força e para mostrar que você tem essa energia o suficiente para se reerguer, por mais desafiador que seja. Tá? Não tema a questão de que isso possa vir a se repetir, tá? Não se feche
né, para novos contatos, novas pessoas, tá? Não se feche para isso, tá? Saiba que aqui existe, claro, o processo da transformação interior, não é? Mas aqui a leitura vem trazendo realmente uma potência muito grande sendo restaurada, reestruturada, e vocês realmente, né, se reerguendo, assim como o sol que se ergue todos os dias para nós, nos convida para a vida. A leitura convida você para, né, se reerguer e organizar a sua vida através da sua inteligência, utilizando os seus pensamentos não mais para, depois do self-care, depois de passar pelo momento, né, de absorver tudo o que aconteceu, exatamente como a questão das folhas, agora é o momento dessa renovação. Então os pensamentos não estão mais lá na dor, lá na tristeza ou no acontecimento que, né, que ocorreu. Agora os pensamentos estão voltados para estruturar, para planejar, para organizar, tá? Para ter o pulso e então a ação dirigida na direção daquilo que você deseja fazer. Então estamos falando como, por exemplo, de procurar um outro trabalho, né? Ou de reestruturar a sua vida na direção de uma nova casa, então vou procurar um outro lugar, enfim, tá? Existe planejamento aqui e existe ação voltada na direção daquilo que se deseja fazer. Primeiro o planejamento e depois a ação. Vocês estão sendo super protegidos neste momento, vocês estão sendo guiados durante todo o momento, existem forças tanto no plano espiritual quanto no plano físico da matéria que estão corroborando, que estão protegendo, que estão abençoando vocês durante todo o momento, tá? Desde o momento da finalização até o momento da vitória, da conquista, da celebração. Como eu disse, para alguns de vocês estamos falando sobre realmente esse resultado positivo de você olhar lá para trás, né? A leitura já mostra isso para mim, independentemente do momento em que você se encontra, né? Alguns de vocês estão nesse momento da celebração, da vitória, outros ainda estão chegando lá e outros estão naquele ponto da finalização, tá? Então aqui a leitura mostra para mim o que essa celebração, o que esse gostinho de vitória, né, vem assim de uma forma tão poderosa e tão saborosa, né, tão deliciosa. Por quê? Justamente porque você sentiu ali, né, aquele gosto amargo, né, de, nossa, ser colocado lá embaixo, né, e agora a energia de dar a volta por cima. Inclusive a vossa leitura tem, né, uma energia de muita conexão com a frequência da roda da fortuna. Então assim, eu estava lá embaixo e agora, nossa, eu escuto os aplausos aqui para vocês, tá? Então sobre a energia de trabalho, por exemplo, né, se foi aquele trabalho que você foi demitida, que você foi demitido de uma forma assim, né, muito negativa, de uma forma muito ruim, tá? Aqui são vocês em cargos muito melhores, né? Se, por exemplo, armaram, né, no sentido de organizaram, né, mexeram ali, né, os pauzinhos para prejudicar você, nossa, tenha certeza, né, de que você vai estar num lugar muito melhor, vai estar num emprego muito melhor, isso vai te trazer, inclusive, possibilidades de ganhos maiores do que você tinha, o salário melhor, por exemplo, né, e falando também sobre aqui o aspecto do reconhecimento, né, a leitura também traz muito isso. Ou às vezes, Anne, pode ser sobre relacionamento, isso, com toda certeza, podemos estar falando sim de um término de um relacionamento, e aqui são vocês, né, fluindo na direção de outras conexões com outras pessoas, e como eu falei, reestruturando casa, né, eu vejo vocês aqui dentro de uma energia muito voltados para aquilo que você deseja manifestar, para aquilo que você deseja organizar. E aí, tudo aquilo que nós vamos, né, fazer né, proporcionar esse crescimento nas nossas vidas tem a ver com a estrutura. E aí a eloquência, o pensamento diligente, né? Saber discernir entre as escolhas, entre as possibilidades, né? Por isso o planejamento antes da ação propriamente dita, né, são muito importantes, porque vão permitir todo este reinado, toda essa autonomia, toda essa soberania. Tá bom, meus queridos? Então aqui mostra exatamente isso, né? Toda uma estrutura e um alicerce feito, né, de uma forma extremamente sábia, né? E de modo que isso realmente te renda, né, crescimento aqui, tá? Proporcione crescimento. Aqui estamos falando realmente de progresso e um momento que, como eu disse, né,
vem associado aqui a muita alegria pelas conquistas, pela renovação. Aqui também falando sobre lealdade, ou seja, são vocês em lugares melhores, em relacionamentos melhores, onde você vê a possibilidade dessa troca leal, tá? Dessa troca que ela parte não na base, né, do interesse, tá? Não na base do interesse, mas na base daquilo que um tem de melhor para oferecer, de ver a felicidade do outro e ficar feliz com isso. É uma soma, são energias que se somam, são energias que se agregam. Tá? Eu vejo vocês aqui dentro de um movimento muito positivo que eu chamo de ambição positiva, né? E isso é extremamente magnífico quando nós estamos falando de ganhos, quando estamos falando de estruturar a vida, quando estamos falando desse momento de renovação, de se reerguer, né? Quando estamos falando de progresso, né? Isso é muito positivo, porque a ambição, ela vem, né? A ambição que eu chamo de ambição positiva, ela é extremamente favorável. Por quê? Porque ela é aquela que vai nos colocar, né? Justamente no movimento. Então, assim, é aquilo que nos dá aquele pauzinho de plim-plim-plim para que a gente possa seguir, né? Para que a gente possa fazer. Não é algo exacerbado, não é algo egóico, sabe? Que a gente vai, né, passando por cima de todas as coisas. Não é nesse sentido, né? É um movimento, é uma energia. E é exatamente essa condição que realmente nos faz levantar do chão quando nós estamos ali, né, caídos, quando nós estamos ali derrubados. Então, é essa missão positiva que nos leva na direção dos aplausos, né? Não é ego aqui, mas é transformação, é transmutação. E é toda uma vida que se faz aqui renovada, assim como as energias das folhas, né? E de uma árvore que se renova, mas mantém-se firme e forte com as suas raízes, com o seu tronco, com os seus galhos. Assim são vocês, né? A gente pode envergar, como aquele mantra que eu faço com vocês há anos já, né? Eu dobro, mas eu não quebro, tá bom, meus queridos? E é exatamente essa energia que eu quero fazer com vocês. Eu vou tirar uma mensagem com este deck, que traz mensagens dos anjos e ancestrais, mas antes eu quero fazer este mantra, que é um mantra que já tem uma egrégora muito forte aqui no canal, faço com vocês já há muitos anos, tá? E esse mantra realmente, quando ele é feito da forma correta, nós carregamos toda uma energia que já tem sido feita há anos assim, tá bom, meus queridos? Então o mantra é o seguinte: eu dobro, mas eu não quebro. Eu dobro, mas eu não quebro. E assim é. Tá bom, Virgem? Então a ideia é você levar este mantra para o seu dia a dia, para a sua vida, independentemente do momento em que você estiver, né, passando, tá? Seja no momento da finalização, seja no momento de reestruturar toda a sua vida, todo o planejamento, seja para você que já está partindo na ação, já está vendo resultados, já está vendo as coisas se formarem, já está vendo os brotinhos das folhas começarem, né, a acontecer. E para você que já está naquele momento de ver os aplausos, né, de ouvir e ver, né, os aplausos, tá bom, meus queridos? Esse mantra vai ajudar você em qualquer uma dessas fases, tá? E a ideia é você praticar, principalmente quando você sentir que o seu sol, né, a sua luz, o seu brilho vai, né, indo lá para baixo, vai diminuindo, então você faz este mantra, tá bom, meus queridos? E uma excelente forma de você já começar a trabalhar com a energia dessa leitura e deste mantra é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente no seu coração, tá, pode escrever aqui abaixo nos comentários para já cristalizar essa energia. Como estamos falando de manifestar uma nova realidade, né, muito próspera, muito bem-sucedida, muito vitoriosa aqui para vocês, então pode escrever aqui abaixo nos comentários, que é maravilhoso para consolidar toda essa frequência que vem aqui tão positiva, tão iluminada, tão harmoniosa para vocês, tá bom, meus queridos? E quero fazer aqui com vocês então essa energia, né, como veio aqui muito dessa frequência, né, de tons do vermelho para vocês, e estamos falando sobre reorganizar, reestruturar uma vida, vou colocar aqui a energia, agora falando dos chakras, os centros de força, tá, energéticos. Vou colocar aqui a energia do Muladhara Chakra, chakra raiz, tá?
para vocês estarem trabalhando, então, durante o período de uma semana, Virgem. Então, a ideia é você colocar este vermelho, tá? A cor do vermelho, em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você, tá bom, meus queridos? E a ideia é você utilizar não só essas práticas, né? Mas também o mantra até eu lançar a vossa próxima leitura, que vai ser na próxima sexta-feira. Então fiquem sempre ligados aqui aos próximos lançamentos, tá bom? E enquanto isso, vá fazendo as práticas de ativação. Então, o vermelho você pode utilizar também através das flores e pode utilizar também os cristais. Então aqui eu tenho, né, na minha mão, esse cristal que ele é chamado de ágata de fogo. Tá? É um cristal extremamente poderoso para trabalhar com a energia de ativação do Muladhara Chakra. Tá? Então, ele é um cristal fácil, acessível, tá? E assim, você pode utilizá-lo. Caso você tenha o rubi, tá? Maravilhoso de você trabalhar com essa energia. O rubi, ele tem uma frequência tanto associada ao dinheiro, à riqueza, tá? Quanto também com relação à proteção. Então, ele vai trabalhar de uma forma dupla aqui para vocês, tá? Se você não tem o rubi, tranquilo, pode trabalhar com a ágata de fogo ou também qualquer outro cristal que de repente você tenha aí disponível que seja dentro do vermelho, que vibre dentro dessa energia, tá? E uma outra forma também que você pode estar utilizando é trabalhar com os alimentos vibracionais, Virgem. Então coloque na sua alimentação, né? Procure colocar na sua alimentação alimentos que vibrem dentro do vermelho. Por exemplo, morango, tomate, maçã, melancia, tá? São alimentos que vão ativar, potencializar a energia do Muladhara Chakra. Tá bom, meus queridos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só a questão dos números para vocês. Aqui também tem a presença dos números mágicos, né? Mostrando para mim que vocês estão sim manifestando a vida dos vossos sonhos e dos vossos ideais, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, como nós estamos falando de uma estrutura, aqui também o 4, eu vou deixar o 444, código de ativação para vocês, tá? Para aqueles que gostam de trabalhar com os números, tá? A frequência do 444, tá? Então vamos lá. Tirar uma mensagem final para vocês com este oráculo que traz mensagens dos anjos e ancestrais. Para os queridos regidos sob o signo de Virgem, que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, uma mensagem realmente muito iluminada, de muita proteção, de muita fé renovada aqui para vocês. A fé que é essa força para nós sermos a nossa e ativarmos a nossa essência, a nossa existência e sermos neste aqui e neste agora, né? Então a fé justamente naquele momento em que nós estamos ali lá embaixo e tudo aquilo que de repente a gente construiu, tudo aquilo que nós estávamos depositando as nossas esperanças, aquilo de repente, né, foi encerrado. E aí a fé vem como essa estrela, né? Vem como essa luz que acende a chama viva dos nossos corações e nos faz olhar para a vida como aquilo que eu falei, né? Nós temos sempre duas possibilidades. Ou a gente olha para a situação e não vê possibilidade alguma e agora, né? É fim, fim, ou é fim e um começo. E aí isso tem muito a ver com aquela frase de Albert Einstein, na qual ele diz, só existem duas formas de se viver a vida, uma como se nada fosse um milagre, que aí é aquele ponto, né, a fim, fim, ou como se tudo fosse um milagre. E é aquele momento em que a gente acredita, né, acredita e utiliza essa força da nossa essência para olhar para cima e ver o quanto somos amados pelo divino, o quanto Deus nos ama e que, portanto, promove, né, livramentos. Aqui a leitura vem também como uma revelação, vem como uma confirmação e vem também como um grande livramento para vocês, tá? São vocês realmente alçando voos, porque realmente vocês estavam em situações em que às vezes nós não percebemos.
mas estamos ali em cenários, em situações em que estamos ali, sabe, presos por correntes invisíveis, mas que realmente não estamos fluindo como deveria. Então essa finalização realmente faz com que você alce voos. Prova disso está nessa carta das folhas, está nessa carta da borboleta, né? E aqui a energia do progresso. Gente, eu vou deixar a carta assim para eu lembrar que eu tenho que falar do alecrim, porque senão, se eu deixar arrumadinho, eu vou esquecer. Eu vou deixar bagunçadinho assim, apesar de me dar uma aflição enorme, mas eu já vou arrumar. Eu fico, ai, com a mesa bagunçada, gente, me dá uma coisa, vamos. Então, perdão pela bagunça temporária, mas é só para eu poder me lembrar. Então, vamos lá. Uma mensagem aqui para vocês dos anjos e ancestrais, para os queridos regidos sobre o signo de Virgem. E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, quer conhecer o meu trabalho com o tarô e quer saber o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura Virgem, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo, também se encontra aqui na descrição e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Virgem, os anjos e ancestrais. Olha isso, perfeito, né? A donzela. Desfrute do crescimento e colha as recompensas. Perfeito, né? Bom, aqui, gente, sobre o alecrim, tá? Que também fica uma prática de ativação para vocês. Então, o alecrim, ele é incrível, né? Uma erva incrível, você pode utilizá-lo de diversas formas. Eu vou trazer duas formas para que você possa estar trabalhando. A primeira delas é num vasinho mesmo, tá? E esse vasinho você pode deixar no seu ambiente, né? Onde você fica mais ali. Eles gostam de sol, né? Gostam dessa claridade. Então, é bom porque você vai sentir, né? O vento quando passa libera um aroma delicioso e isso vai ser muito positivo, né? Você vai trabalhar com a parte, né? Do aroma que ele libera. E uma outra forma que você pode fazer também é um chazinho, tá? Um chá de alecrim é maravilhoso e vai trazer uma alegria, vai trazer uma frequência, assim, é uma onda poderosa de bem-estar, tá? Então, se você gosta, tá? Fica a dica, ou se você de repente gostar de usar como tempero, também você pode estar fazendo, tá? Então vamos lá. Olha, a energia da maçã, né? E eu falei sobre a maçã, incrível. Então aqui essa carta falando sobre aproveitar, desfrutar do crescimento e colher as recompensas, perfeito. De novo a questão do vermelho que veio para vocês, né? Aqui falando sobre as recompensas, é isso para mim que vem esse momento do sucesso. Então, são as recompensas daquilo que é seu, daquilo que está escrito nas estrelas, daquilo que é para ser, daquilo que é para fazer parte das vossas vidas, né? Muito perfeito para vocês nesse momento. Essa carta fala sobre o guardião da terra, então se mantenha aterrado, né? Se mantenha enraizado e aterrado. E justamente a energia do 4. Né, a energia do 4 que dá essa base, que dá essa estrutura. E aí, quando eu passo para vocês a questão dos alimentos, né? Então, os alimentos ajudam para que a gente possa fazer essa conexão, trabalhar com a energia das plantas, trabalhar com a energia dos cristais, né? Isso tudo ajuda, são práticas, tá? Que nos ajudam a se manter, né, nesse aterramento. E justamente o chakra que eu trabalhei com vocês é o chakra que vai falar, né, desse aterramento, que é esse ponto de conexão com a energia da Terra, né? Chakra raiz, né? Perfeito. Por quê? Porque quando estamos passando por cenários, né, por situações em que as coisas às vezes ficam instáveis, né? Então buscar por esse aterramento é tudo de bom e é necessário, tá? E aqui essa carta que traz a energia do cavaleiro, ela fala, né? Seja valente, né, e honesto, com toda certeza, se mantenha firme, olha as duas mãos aqui na espada, né, se mantenha firme, se mantenha fiel aos seus princípios, aos seus valores, aos seus ideais, aos seus pensamentos. Falei sobre a energia da coroa, né, de um rei, então se mantenha, né, fiel dentro daquilo que você traz consigo como verdade, dentro da sua honraria, não é, meus queridos? E confie, né? E confie que tudo está caminhando para a melhor, né? Para o melhor,
melhor de tudo, olha, a energia da rosa vermelha aqui para vocês, então pode trabalhar também com a frequência das rosas vermelhas, pode fazer um arranjo aqui, tá? Com 6, de 6 a 9, tá? De 6, ai gente, a minha pulseira prendeu aqui, de 6 a 9, 3 a 9, tá? Pode fazer um arranjo com 3, 6 ou 9 rosas num vaso, tá? Em água, vai ficar muito bonito e também vai ajudar você bastante nesse momento, tá bom, meus queridos? Seja valente, ou seja, a valentia para se reerguer, a coragem que vem, né, do seu coração, e siga dentro da sua honestidade, siga dentro dos seus princípios. Às vezes a gente se questiona, quando nós somos colocados lá embaixo, a gente se questiona, vale a pena? Vale a pena continuar dentro dessa honra? Vale a pena se manter fiel aos princípios que guardamos, né? Vale a pena manter essa honraria ao espírito de verdade? E aí eu digo para vocês, eu respondo com uma energia de alguém muito sábio e que já viveu há muitos anos e que dizia assim, dentro do seu poema, um trecho do seu poema, ele dizia assim: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador deve ir além da dor. Então, meus queridos, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tá bom, meus queridos? E assim são vocês, né? Uma alma gigante, uma alma de soberania, uma alma de riqueza, uma alma que é rica. E isso nada nem ninguém tira de você. Por isso toda essa riqueza, por isso todos esses rubis aqui para vocês e todos esses aplausos, porque você, Virgem, mais do que merece. Yes, que mensagem linda, profunda, poderosíssima, e eu espero do fundo do meu coração, Virgem, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um grande sol, como um bálsamo de luz, te iluminando, te ajudando e super contribuindo positivamente para as vossas vidas, meus queridos. Essa é sempre a minha maior intenção, ajudar e contribuir positivamente. Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, convido você a ser membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo, na descrição deste vídeo, também fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo, vamos juntos então fazer o fechamento dessa leitura tão linda, tão maravilhosa, não é, meus queridos? E vamos colocar aqui, né, em homenagem a essa honraria, em homenagem a todo esse vermelho que veio aqui para vocês, né, em praticamente, não, em todas as cartas, né, aqui do tarô, aqui também dos oráculos, né? Então vamos colocar aqui uma rosa vermelha. Eu peço essa gentileza, coloca aqui abaixo para mim, por gentileza, uma rosa vermelha, aqui abaixo nos comentários. Coloca o emoji de uma rosa vermelha, tá? Eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua companhia durante todo o momento da leitura e desde já, Virgem, toda a minha gratidão por você estar sempre aqui acompanhando o meu trabalho, sempre com tanto carinho, estar sempre aqui juntinho de mim. Toda a minha gratidão por ter você sempre aqui, tá bom, meus queridos? E vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Virgem, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é.